nossa terra, verso que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte, são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Este limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos. Para que possamos dar inícios aos trabalhos legislativos para a 37ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Alexandre Araújo Dauage. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazetti. Aparecido Luiz. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Inácio J.B. Filho, presente. José Roberto Tasca. Presente. Lucas Pocai Alves da Silva. Presente. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Havendo número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da 36ª sessão ordinária e da 6ª sessão extraordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos resumos dos ofícios recebidos. Mensagem número 10, GB 067/910/16 do 10º Grupamento de Bombeiros, encaminhando nota de imprensa que comunica que a capitã de Polícia Militar, senhora Lidiara Beatriz, é a nova comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, que compreende as cidades de Assis, Paraguaçu Paulista, Cândido Mota, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. Ofício da Contabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, número 052/16, encaminhando o relatório da aplicação do ensino e, em especial, aos recursos do Fundeb e recursos próprios referentes ao 3º trimestre de 2016. Senhor presidente, todos os ofícios recebidos foram lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias para esta sessão. Projeto de Lei número 50/2016, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que dispõe sobre a desafetação de imóveis e da outras providências.
Projeto de Lei número 51/2016, de procedência do vereador Edivaldo Lúcio Abel Vadinho, que dispõe sobre a denominação da via pública Rua José Lúcio de Carvalho. Projeto de Lei número 52/2016, de iniciativa do vereador Inácio José Barbosa Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para as internações das unidades de saúde do município há mais de 24 horas. Projeto de Lei complementar número 19/2016, oriundo da mesa diretora, que dispõe sobre a instituição do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Ourinhos e da outras providências. Projeto de Resolução número 9/2016, de autoria dos vereadores Inácio José Barbosa Filho e Antônio Carlos Mazetti, o Tico, que dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a investigar possíveis irregularidades cometidas pela Associação dos Produtores Rurais dos bairros de Ribeirão Grande em relação à agricultura familiar, conforme denúncia do CAE, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração do respectivo parecer, exceto o projeto de resolução 09/2016, que será deliberado na ordem do dia desta sessão, conforme precentua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer favorável emitido a projeto em tramitação. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei 48/2016. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, da iniciativa do vereador Salim Matar, que dispõe sobre denominação de próprio municipal, Unidade de Saúde da Família, vereador Adilson Ramon Monteiro Rodrigues, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 3 de novembro de 2016, Flávio Luiz Ambrosim, relator, subscrito pelos vereadores Edivaldo Lúcio Abel e Lucas Pocai Alves da Silva. Senhor presidente, o parecer foi lido. O projeto cujo parecer favorável acabou de ser lido poderá ser inserido na ordem do dia das próximas sessões. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento do vereador Inácio J.B. Filho, 1199/16, requer informações sobre a possibilidade de se implantar lombada na Rua Maria Pulcinelli Pelegrino, 115, Jardim Flamboyant, próximo ao Ney Dulcinea Aparecida Silvestrino Martins. Requerimentos do vereador José Roberto Tasca, 1200/16, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo, pare, na Rua Maria Pires Cristone, no cruzamento com a Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, Vila Cristone. 1201/16, requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura de sinalização de solo na Rua Maria Travagini Cristone, no cruzamento com Rua Vereador Agostinho Ribeiro de Carvalho, Vila Cristone. Requerimento do vereador Inácio J.B. Filho, 1202/16, requer informações da Secretaria Estadual de Habitação sobre o andamento da inscrição do município de Ourinhos no programa Cidade Legal. Requerimentos do vereador Aparecido Luizo Cido do Sindicato, 1203/16, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Serafim Signorini, Nova Ourinhos, 1204/16, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da Rua Joaquim Garcia Leal, Nova Ourinhos. Requerimento do vereador Inácio J.B. Filho, 1205/16, requer informações sobre o gasto mensal com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos nos últimos 36 meses. Requerimento do vereador Aparecido Luizo Cido do Sindicato,
1206/16, reitera em seu inteiro teor o requerimento 852/2016, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar pintura, ou seja, de se realizar melhorias asfálticas em toda a extensão da rua Antônio Zaque Abuchão, no Jardim Ouro Fino. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 1207/16, requer informações sobre a possibilidade de se instalar redutor de velocidade na rua Arlindo Belei, próximo ao número 168, no Jardim Itamaraty. Requerimentos do vereador Aparecido Luizo Cido, do Sindicato, 1208/16, requer informações sobre quais ações estão sendo implantadas para enfrentar e conter o aumento de casos entre os idosos e jovens do vírus HIV, 1209/16, requer informações sobre a possibilidade de se realizar recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua Ângelo Silva, Nova Ourinhos. Requerimento do vereador Alexandre Araújo da UAGE, o Alexandre Zóio, 1210/16, requer informações sobre o motivo das auxiliares de creche receberem a gratificação de atividade especial e as auxiliares de limpeza não receberem o benefício. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da moção apresentada. Moções do vereador Edivaldo Lúcia Abel, o Vadinho, 228/16, de congratulações e aplausos ao senhor Edson Luiz Piroli, professor da Unesp de Ourinhos, pelo lançamento do livro Água por uma Nova Relação pela Paco Editorial. Todas as moções foram lidas, senhor. A moção de congratulações lida será deliberada no presente expediente. Lidas as matérias, coloque em discussão o requerimento número. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também a moção sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloque em deliberação do plenário para que as discussões e as votações dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada, então, a solicitação do vereador. Consulta aos senhores vereadores se há alguma matéria para ser destacada para discussão e votação. Questão de ordem ao vereador Inácio José Barbosa Filho. Destacar aqui o requerimento 1205/16. Não havendo mais pedido em destaque, coloca em discussão o requerimento 1199 a 1210, com exceção ao 1205 que está em destaque, e a moção de número 228. Estão em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado, então. Com fundamento no inciso 33 do parágrafo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem um prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através dos requerimentos. Coloco em discussão o requerimento 1205 de 2016. Presidente. Com a palavra o vereador Inácio José Barbosa Filho. Permissão para fazer uso da palavra do assento, senhor presidente? Permitida. Senhor presidente, esse requerimento 1205/16, de minha autoria, eu estou requerendo aqui à Prefeitura informações sobre o gasto mensal com os Correios nos últimos 3 anos. É claro, senhor presidente, que uma das funções primordiais do vereador
é justamente a fiscalização e o uso do dinheiro público, porque depois não adianta nós ficarmos reclamando que está morrendo o paciente, tal, por falta de médico e remédio, e não saber aonde vai o dinheiro. E eu estou aqui, senhor presidente, com o gasto de Correios de alguns anos aqui. Nós vamos mostrar na tela aqui, por gentileza, Adriano, para que todos os telespectadores... Bom, deixa aí um pouquinho. Nós temos ali o ano de 2006, a cidade de Ourinhos gastou com Correios R$ 60.148,89. Ano de 2007 foram gastos... Não, deixa lá para a gente fazer um favor. Isso. Ano de 2007, 163.900. Olha como é que... isso aí, senhor presidente, é coisa séria. 2008, 424 mil. De 2006 para 2008... Olha o aumento que foi. Já 2009, a baixa para 105 mil. 2010, 254 mil. 2011, 327 mil. 2012, 386 mil. 2013, 389. 2014, 464. 2015, 333 mil. E 2016, até dia 23 de setembro, que é ali o último dado ali, até 23 de setembro, R$ 450.104. Agora sim, vamos considerar o gasto com outros municípios, senhor presidente. Nós temos ali cidades da região, Botucatu, até o mês de outubro, gastou 279.100. Já é um valor alto, considerando que Botucatu tem aproximadamente 140 mil habitantes, mas mesmo assim ainda gastou menos que Ourinhos. Santa Cruz do Rio Pardo, olha o valor de Correios, Santa Cruz do Rio Pardo até o mês de outubro, R$ 110 mil. E Avaré, 91 mil, Avaré do porte de Ourinhos. Então, senhor presidente, Assis, que é do tamanho praticamente exato também, até agosto, R$ 130.887. Pois bem, Adriano, obrigado. Senhor presidente, o que me deixa assim em dúvida quanto a essa administração que, graças a Deus, está desaparecendo do mapa, essa administração, senhor presidente, ela nunca pautou pela economicidade, moralidade, publicidade, transparência, que são um dos requisitos da Constituição. Aqui, senhor presidente, onde já se viu uma cidade como Assis, ela tem condições de gastar 130 mil e Ourinhos 450, é uma diferença gritante. Então, nós estamos pedindo, eu gostaria até, uma explicação, como que foram enviadas essas cartas, se foi SEDEX, quem conferiu o peso desse negócio, não é verdade? Como é que foi feito isso aí? Por que não visitar outras cidades? Porque eu acho que uma das preocupações do gestor público é justamente gastar o dinheiro e gastar bem. O dinheiro não é público, a gente fala público, mas é errado. O dinheiro é nosso, é de cada cidadão, senhor presidente. Então tem que ser responsável com o que faz, né? A diferença de 2016 de Ourinhos 450.104 e de Assis 130 mil, 320 mil reais de diferença. Espera aí, nós temos que ir lá aprender. Nós, então, essa é uma pena que nós já mandamos um ofício aqui requerimentos anteriores, e não foi respondido o porquê, principalmente no ano de 2012, a gente já viu que vinha tendo aí um gasto excessivo com Correios do nosso município. Se outra cidade faz com menos dinheiro, por que Ourinhos não faz? Se outro município gasta com Correios valores bem inferiores ao nosso, por que nós também não gastamos? Eu não quero falar aqui o que eu ouço do esquema aí, eu não quero falar porque eu não tenho provas, mas é coisa do arco da velha. O negócio o buraco é mais embaixo do que a gente pensa. E esse caixa aí só vai ser mesmo descoberto a hora que a nova gestão entrar em ação e fazer umas comparações aí do porquê desse valor tão alto gastar com o Correio no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. E é bom a gente lembrar também, referente ao teu requerimento, vereador, 1205/2016,
que os Correios são isentos a impostos, né? Com exceção à franquia do Correio, que hoje nós temos instalado uma franquia do Correio, que essa sim, essa ela gera ISS, Imposto sobre Serviço para o município. E com certeza, essa casa, o Legislativo, já tem contrato com essa franqueadora. Exatamente por quê? Porque geraria o imposto para o município, diferente da Correio Central, que não é uma franquia. Continua em discussão? Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Então, aprovado. Consulta ao primeiro secretário se há algum orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Edivaldo Lúcio Abel, excelência. Com a palavra, o vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, peço permissão de fazer uso da palavra do assento. Permitida. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, através da internet, pessoas que nos acompanham na noite de hoje, imprensa. Senhor presidente, nós não poderíamos deixar de usar a palavra na noite de hoje por conta da notícia que chegou em Ourinhos essa semana com relação ao credenciamento da oncologia. Quanto foi a luta, senhor presidente, de algumas pessoas ou de muitas pessoas? E nós não poderíamos deixar de passar em branco sem enaltecer o nome de algumas pessoas. E quando eu falo de credenciamento da oncologia, senhor presidente, as pessoas, ou muitas das pessoas, não entendem o que representa isso. Eu posso falar isso porque eu já senti na pele. Eu perdi meu pai com essa maldita doença que é o câncer, minha mãe teve câncer, e eu sei o que é levar, quando levei a minha mãe por um ano até a cidade de Marília para fazer quimioterapia, radioterapia, e a minha esposa também teve câncer. Graças a Deus está curada. E quando nós iniciamos um trabalho, eu sinto também que o trabalho foi realizado através dessa Câmara, através do Legislativo, através da insistência de muitos dos senhores vereadores. Quantos documentos saíram dessa casa? Quantas vezes que nós fomos a São Paulo? Quantas vezes que nós fomos a Brasília? Quantas vezes nós fomos falar com deputados federais e até mesmo senadores e mostrar a dificuldade que é os pacientes que fazem tratamento de câncer na nossa cidade, saindo às 3h30, 4 da manhã, 5 da manhã, para seguir para Jaú, para sair para Botucatu, para sair para Prudente, para sair para Marília, para sair para Bauru. E a dificuldade dessas pessoas, só quem sentiu na pele e já observou de perto isso, pode falar realmente. E quando, por diversas vezes, nós fizemos contato com essas pessoas que tinham dificuldade com condução, quantas vezes nós falamos, usamos a palavra aqui, da dificuldade que era uma pessoa em estado quase que terminal entrar dentro de uma Kombi, de uma perua, para seguir para Jaú. A dificuldade que era com relação a ônibus, graças a Deus o ônibus hoje é novo, mas quando nós tínhamos um ônibus usado, que algumas vezes, não só o ônibus, como também outros veículos que transportavam, no caso perua, e até mesmo o carro, quebravam no meio do caminho. O que é uma pessoa fazer uma sessão de quimioterapia, de radioterapia? Como que ela sai, entra numa condução, essa condução quebra, não tem ar-condicionado, é quente. Então, senhor presidente, o que nós teremos a partir do ano que vem, aqui na cidade de Ourinhos, é esse tratamento. Nós poderemos, os nossos pacientes aqui, e creio eu, a partir de janeiro, também a nossa região, fazer a quimioterapia aqui na nossa cidade. Isso é muito relevante, senhor presidente. Isso é coisa do Legislativo tirar o chapéu para essas pessoas. É lógico que teve ajuda do Legislativo, mas nós precisamos reverenciar essas pessoas
que não desistiram de forma alguma. E aqui eu vou citar, inclusive a semana que vem nós estaremos, se algum dos senhores vereadores não apresentaram, nós gostaríamos de apresentar uma moção para essas pessoas e chamar essas pessoas para virem aqui no Legislativo pela grandeza do que conseguiram. Eu digo, senhor presidente, só quem passou, quem sentiu na pele, sabe o que é que aconteceu aqui em Ourinhos com relação a esse credenciamento. Nós temos aqui inúmeros funcionários da Secretaria de Saúde que batalharam. Nós tivemos aqui o secretário de Saúde que não mediu esforços. Nós temos aqui o doutor Norberto, que o Tico, aqui o vereador Tico, quantas e quantas vezes reverenciou o doutor Norberto. Nós não podemos deixar também, em todas as reuniões que nós ouvimos, que verificamos, estava ali também o senhor Celso Zanuto. E eu não poderia, de maneira nenhuma, e aqui eu rendo as minhas homenagens ao deputado federal por Ourinhos. Se nós não tivéssemos um deputado federal, se nós não tivéssemos aqui o capitão Augusto, nós não conseguiríamos isso, senhor presidente. Eu digo isso com conhecimento. Eu digo isso porque eu estive em Brasília algumas vezes. E eu sei o que é um deputado que hoje tem uma representatividade muito grande em Brasília, o que é ele pedir uma audiência em qualquer dos ministérios, e principalmente da saúde. Eu sei do trabalho do capitão Augusto para este credenciamento da oncologia. Então eu gostaria de humildemente parabenizar essas pessoas. Tem algumas pessoas que nós não falamos o nome aqui, mas nós vamos apresentar uma moção, nós vamos apresentar um documento em nome de todas essas pessoas que fazem uso desse tratamento, que saem do município de Ourinhos 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, que têm dificuldade em chegar na rodoviária para pegar o veículo. Em nome dessas pessoas, eu gostaria de parabenizar, de aplaudir e de pedir para que Deus abençoe a cada uma dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que nós temos um dedo de Deus aqui. Eu tenho certeza absoluta que Deus abençoou essa última reunião, porque eu acompanhei da dificuldade. Quantas e quantas vezes foram para São Paulo? E se voltava para Ourinhos, todo mundo triste, acabado, nós não vamos conseguir. É muito difícil você conseguir um credenciamento. Por quê? Porque nós temos em Prudente, porque nós temos em Marília, porque nós temos em Bauru e principalmente nós temos em Jaú. Ourinhos não vai conseguir. Mesmo assim, algumas pessoas persistiram. Algumas pessoas não descansaram até que isso acontecesse. Então, eu rendo realmente minhas homenagens aqui. Eu tenho certeza que é em nome do Poder Legislativo, a todos os funcionários da Prefeitura que ajudaram. A prefeita Belkis, que teve uma participação muito grande nesse credenciamento. Nós não podemos, por tudo que está acontecendo, pela dificuldade que o município vem atravessando, mas do empenho da prefeita Belkis. Quantas vezes ela cobrou o secretário de saúde que acompanhasse, que acompanhasse de perto tudo isso. E eu sinto, por exemplo, que quando eu vi o capitão Augusto, a sua vontade que isso acontecesse, eu senti ali que nós tínhamos um fio de esperança. Então, quando a população acordou com a notícia que é verídico, é concreto, foi credenciado a oncologia em Ourinhos, eu tenho certeza, senhor presidente, absoluta certeza, que em muitos lares que chegou essa notícia, muitas pessoas ajoelharam e agradeceram a Deus, porque elas sabem da dificuldade que é sair de madrugada, com frio, com chuva, a dificuldade dos veículos, que quantas vezes essa Câmara aqui, esse Poder Legislativo, esses senhores vereadores, quantas foram as vezes que os senhores vereadores ocuparam esse microfone, esses microfones aqui, para pedir, para implorar. Quantas vezes foi falado aqui e quantos documentos os senhores vereadores assinaram, encaminhando para a Secretaria de Estado.
Quantos documentos nós encaminhamos para todos aqueles deputados que obtiveram voto aqui na nossa cidade? Quantos documentos nós fizemos, esse vereador, ao senador Aloysio Nunes, que ficou emocionado quando aqui nós tínhamos uma notícia que um ônibus onde transportavam esses pacientes estava quebrado, e depois dessas pessoas saírem da sessão de quimioterapia e radioterapia. Então, senhor presidente, mais uma vez, parabéns, eu vou direcionar aqui, parabéns, capitão Augusto. Eu sei que o senhor assiste às nossas sessões, parabéns por tudo que o senhor fez. Não é para essa casa, não. É para aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que precisam realmente, aquelas pessoas que têm essa doença, infelizmente. Parabéns, doutor André, parabéns, Celso Zanuto, parabéns, doutor Norberto, parabéns à prefeita, parabéns a todos os funcionários e todas as pessoas que se envolveram para trazer essa conquista enorme para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Nós sabemos que esse credenciamento a partir de 2017 realmente é uma conquista, não só de uma pessoa, né, não só de um ente, mas é de uma equipe de pessoas que estão já há muito tempo tentando esse credenciamento, né, e não conseguem. Na realidade, eles não estavam nem conseguindo, vereador, a máquina que estavam, né, determinado local, que não conseguiriam trazer para cá, o licenciamento para essa máquina vem, né, e realmente é uma equipe que está atrás disso, por trás disso, né, são várias pessoas, né, e deixo aqui também, né, nossos agradecimentos ao deputado Capitão Augusto. Por sinal, aqui nós temos um representante, seu Winston, que está aqui representando o deputado Capitão Augusto. Leve um abraço para ele, nos agradecimentos dessa casa, seu Winston, né, que com certeza vai ajudar muita gente, né? Nós tivemos também o prazer no governo do Lucas Pocai, essa casa doou um ônibus que veio já favorecer muita gente, né? Mas acredito agora com esse credenciamento aí, essas pessoas não vão precisar mais se locomover, né, nessa distância, né? Os seus familiares, né, e com certeza será muito melhor para todos, não tenha dúvida. Então aqui ficam os parabéns ao deputado Capitão Augusto e toda a equipe, com certeza, não tenha dúvida disso. Consulta ao primeiro secretário, se é um orador inscrito para a tribuna no expediente. Na JB Filho. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Senhor presidente, hoje Vossa Excelência acabou de ler aí o projeto de lei de minha autoria, de número 52/2016, inclusive eu sei que eu tenho muitos telespectadores que nos assistem e também hoje um público aqui nessa casa, que é importante a população sair daqui bem informada qual é o teor desse projeto, que dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam vagas para internações nas unidades de saúde do município de Ourinhos há mais de 24 horas. O vereador Divaldo Luciabel acabou de falar desse credenciamento. Eu sei muito bem do desempenho da luta do capitão Augusto, parabéns aí ao capitão. E sei também, senhor presidente, que essa questão de pacientes aguardando vagas em internações virou, em certos momentos, uma verdadeira roleta russa. Por quê? Esse projeto que eu estou apresentando, eu conversei ali nos bastidores com o presidente da Comissão de Saúde, que é o nosso colega vereador Edivaldo Luciabel, e pedi para ele uma certa celeridade, Excelência, para que esse projeto seja realmente agilizado o parecer da comissão. Eu sei que Vossa Excelência é muito sensível contra a saúde, eu sei da sua luta quanto a esses fatos ligados à saúde. Então, novamente, eu peço aqui... Pois não, vereador. Vereador Inácio, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, quantas vezes os senhores vereadores apresentaram aqui requerimento para saber o número de pessoas que estavam aguardando na fila de espera para cirurgias eletivas? Eu acho que é o maior número de requerimentos apresentados na área da saúde são esses. E com relação a exames de alto custo também. Então, eu não sei realmente agora, no momento, não sei da legalidade do projeto,
Mas o objetivo do projeto, Excelência, nós tínhamos que aprovar a toque de caixa. Porque a partir do momento que uma pessoa chega lá, ela foi encaminhada, ela passou por um médico especialista, foi pedido a cirurgia, e essa pessoa começa a aguardar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E nós aqui apresentamos requerimento para saber o nome das pessoas e nós não temos. Nós não podemos ajudar. Nós não podemos correr sem saber quem está lá aguardando. Então, parabéns à iniciativa. Tomara que seja de legal, constitucional esse projeto, porque a próxima semana a Vossa Excelência terá um parecer da Comissão de Saúde, pode ter certeza, e tomara que seja um parecer favorável. Parabéns, Excelência. Obrigado, senhor presidente. É sabido, então, senhor presidente, que no município de Ourinhos existe aí uma grande dificuldade de se conseguir vagas para internações, tanto em leitos normais quanto em UTI. E isso acaba acarretando fila nos corredores, nas unidades de saúde, quando não muito, até morte, que a pessoa não foi internada no tempo necessário. Então, esse projeto, Excelência, ele visa ser um instrumento de transparência e de pressão também sobre os entes federados e os órgãos reguladores de vagas, para que agilize esse processo de internação, causando dessa maneira aí uma melhora significativa no atendimento da saúde dos nossos pacientes para os seus familiares. É importante salientar também que esse projeto ele pode servir como instrumento de apuração de responsabilidade, em casos onde houver necessidade das mesmas, porque às vezes a pessoa está lá na UPA, não se consegue vaga para ir para a Santa Casa. Isso é só um exemplo hipotético. Aí acontece da pessoa morrer lá na UPA. E a responsabilidade? Ninguém quer ser responsável. Então, desde já, eu agradeço aqui e eu peço aos nobres colegas vereadores para que nós possamos aprovar essa matéria o quanto antes, Sua Excelência. A população é que vai ser beneficiada. Nós teremos ali como modelo o próprio site da cidade de Bauru. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo, também podem acessar, e vocês vão ver que o site da Prefeitura de Bauru, isso já ocorre ali, e ali fala as iniciais do paciente, as iniciais do nome, né, dessa pessoa que está aguardando vaga, e há quantos dias ela está. Com isso, a celeridade da coisa é maior, e aí as pessoas vão saber realmente aonde que está parada. Nós estamos mexendo aqui, senhor presidente, com vidas humanas. O mínimo que nós, como legisladores, como homem público, como mulheres públicas, nós devemos é pautar pela vida. Então, a função do vereador é justamente essa, é trazer mecanismos aqui para que o Executivo faça a sua parte e nós possamos enquadrar o juiz, a Câmara Municipal, quando não cumprimento de uma coisa tão importante que é essa questão da vaga. Então, eu agradeço, viu, vereador Edivaldo Lúcio Abel, e calhou muito desse projeto ser apresentado, e Vossa Excelência, seu presidente, eu sei muito bem do seu carinho que Vossa Excelência tem com a questão da saúde. Então, nós aguardamos, conversei com o Tico também, que também faz parte, é membro dessa comissão, a hora que mostrei para ele o projeto, ele falou: Inácio, fala para o Vadinho, para que nós possamos acelerar o parecer na comissão. E quem vai ganhar com isso será a população que tanto espera um trabalho do vereador, e aí o projeto sendo aprovado não vai ser deste vereador, vai ser desta casa. É a Câmara de Vereadores que eu digo para a população, é uma Câmara que nós que acompanhamos o trabalho aqui do Legislativo, senhor presidente, uma das melhores câmaras que tem, em termos de fiscalização, em termos de responsabilidade, não fugir do eleitor, estar sempre presente ali, dar a cara para bater, enfrentar as coisas como tem que ser enfrentada. Então, vereador de verdade é esses aqui, são esses que estão aqui. Não se fazem de surdo, nem de mudo e nem de cego. Obrigado, senhor presidente. Consulta ao primeiro secretário se há algum orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Não, excelência. Questão de ordem ao vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, o prosseguimento dos trabalhos. Coloco, então, em deliberação do plenário, pedido do vereador Edivaldo Lúcio Abel,
a continuação dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Então, aprovado, então, a continuidade dos trabalhos. Antes de fazer a nova chamada, gostaria aqui de agradecer o Fábio, aqui presente, o Renata Sidassari, o Abel Fiel, o Márcio, o Júlio, o Ari do Guaporé e demais pessoas. Pitinha, muito obrigado. O Júlio, muito obrigado pela presença. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental para darmos início na ordem do dia. Alexandre Araújo Dauage, Alexandre Florencio Dias, Antônio Carlos Mazetti, Aparecido Luiz, Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Inácio JB Filho presente, José Roberto Tasca, Presente. Lucas Pocai Alves da Silva, Salim Matar, Silvonei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à apreciação dos requerimentos de urgência, como não houve as matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o projeto de resolução número 09/2016, de autoria dos vereadores Inácio José Barbosa Filho, Antônio Carlos Mazetti, o Tico, que dispõe sobre a criação da Comissão de Assuntos Relevantes, destinada a investigar possíveis irregularidades cometidas pela Associação dos Produtores Rurais do bairro Ribeirão Grande em relação à agricultura familiar, conforme denúncia do CAE, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Está em discussão. Com a palavra, vereador Inácio José Barbosa Filho. Senhor presidente, talvez a última CAR que nós apresentamos aqui, nessa nossa legislatura, essa CAR está sendo criada após uma denúncia muito grave do Conselho de Alimentação Escolar em matéria publicada no jornal Negocião, a qual mostra que, naquela edição, a Associação dos Agricultores ali do bairro Ribeirão Grande, a diretoria, no contexto ali de diretoria, estaria relacionada em algumas irregularidades. Eu e o vereador Tico, nós já estivemos essa semana passada, na promotoria, enviando prova nova, fato novo, de alguns documentos que nós conseguimos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E aí, senhor presidente, eu tenho ali algumas fotos ali, que eu gostaria de... Vamos lá, isso aí são alguns produtos, eu gostaria que os vereadores prestassem atenção. Aquilo ali são alguns produtos que são servidos em algumas escolas da nossa cidade por essa associação. Olha a situação desses produtos, tá certo? E aí, é claro que aquela cozinheira responsável, ela acaba recusando tudo isso aí. Essa foto aí é uma carne moída também, não é da associação, mas é só para complementar. Algumas coisas que são incluídas dentro, como plásticos dentro, que vem junto com a merenda, e acaba, né? O nosso foco principal aí são as verduras e os legumes, certo? Então tá aí, ó, isso aí tudo é servido por essa associação. Então, senhor presidente, o mínimo que nós podemos fazer aqui, se houve uma denúncia do CAI, que é quem deveria fiscalizar, e não temos aí eles não têm a profundidade que nós podemos ter, nós vamos já fazer a coisa até, eu acredito que em 45 dias, a contar de hoje, nós podemos ouvir algumas pessoas, nós já temos uma direção aonde nós queremos chegar, essa é a mandioca, que é servida também por essa associação desses agricultores. E, senhor presidente, não é só isso, não é só essa questão desses poucos alimentos que eu estou mostrando aqui. A coisa é muito mais grave do que a gente imagina, tá certo? Então, a situação ali é muito mais séria. A gente olha a questão de alface,
a situação desses legumes e verdura é coisa... olha ali, esse arroz aí até bicho lá dentro tem um pacote, ó. Aquilo é um bichinho lá dentro, um corozinho, dentro do pacote de arroz. Não é servido pela associação. Só estou mostrando o arroz, que é um apanhado. Esse tomate já é da associação. Tá aí. Esse, certo? Ó. Esse é o produto. Esse é o produto que chega para nossas criancinhas. Cebola, tá certo? Então, o que a gente... Isso aí até esperar madurar lá na escola, vai ficar difícil, né? Tomate verde, chegando verde, fica complicado, né? Então, senhor presidente, tá bom, Adriano. O que nós queremos aqui, eu tenho certeza que essa comissão, ela vai trazer algo para a futura gestão que será muito relevante, viu, prefeito Lucas? Será muito relevante. Nós vamos contribuir para que as próximas empresas, próximas associações, esse sistema tão bonito que foi criado, que é a agricultura familiar, não pode ser prejudicado por uma minoria de pessoas que são chamados aqui de atravessadores. São chamados de atravessadores porque estão usando uma artimanha, uma situação e ganhando em cima de alguns coitados agricultores, que nós ouvimos alguns colegas, alguns agricultores eu e o vereador Tico fomos até algumas lavouras, e nós vemos pessoas do bem não participando aqui, porque esse pessoal que está à frente dessa diretoria, salvo o melhor juízo, senhor presidente, estão agindo de má fé. E a denúncia do conselho é grave. A denúncia que foi feita nessa casa, que foi protocolada nessa casa, é grave. Eu queria que os vereadores lessem na íntegra tudo que está aqui dentro. É isso aqui. Tem que tomar tempo e ler. E aí vocês vão ver a gravidade da situação com essa questão dessa associação. E digo novamente, quando eu e o vereador Tico começamos a ler isso aqui, e comecei a pesquisar, principalmente, algumas DAPs. Nós ficamos surpresos com a situação de alguns agricultores aqui. Quando pesquisamos a situação da Associação dos Produtores Rurais, dos produtos que ela serve para as crianças, da forma que eles estão adquirindo esses produtos, é tudo irregular, tá certo? E nós temos também, eu estive aqui no Ministério Público, junto com o Tico, e ali não foi possível, eu gostaria até que nós temos aqui uma pessoa que é membro do Conselho, eu gostaria de perguntar por que a denúncia que foi para o Ministério Público Federal não estava na juntada de documentos para o Ministério Público Estadual. Tem uma denúncia de um conselheiro aqui, que foi enviada a essa casa, porém, não foi feita a juntada dessa denúncia nos documentos que foram enviados ao doutor Adelino. Por qual razão? E quando eu cheguei lá, e eu mostrei ao doutor Adelino que a situação também estava sendo feita a denúncia pelo CAI no Ministério Público, ele ficou surpreso. E aí mostrei prova nova, fato novo, de documentos que eu tenho aqui, para que prossiga essa questão e ele realmente possa investigar. Vamos lembrar que a responsabilidade da fiscalização do contexto aí de toda essa associação e de todos os produtos, a responsabilidade é Secretaria de Meio Ambiente, na escala, Nutrição e CAI. São os 3 órgãos, são as 3 esferas municipais que poderiam fiscalizar tudo isso antes de chegar nessa casa. Como chegou até essa casa, nós iremos, em 45 dias, se Deus quiser, nós vamos acelerar, nós vamos tirar alguns compromissos que eu tinha de viagens, para que nós apuremos essa situação e vamos mostrar para a sociedade quem são os atravessadores que estão usando aqui de má fé com a sociedade. Pois não, prefeito. Vereador Inácio, gostaria de cumprimentá-lo pela sua sempre atuação na busca da lisura, na busca do bem comum, no que realmente é a função do vereador em fiscalizar, em combater a corrupção. Vossa Excelência que
não saiu candidato nessas eleições, mas que marcou a sua gestão aqui nesta casa, como vereador que mais combateu a corrupção, que fiscalizou e que realmente fez o seu papel que a população esperava quando elegeu Vossa Excelência a estar aqui representando-a. E realmente é uma situação preocupante o que Vossa Excelência traz. Conte já comigo, com apoio. Com certeza os demais vereadores estarão em conjunto na criação dessa comissão de assuntos relevantes, mesmo porque se trata de um tema extremamente cauteloso, pois nós estamos falando de alimentação para as nossas crianças. E nós precisamos fornecer o melhor alimento para que elas possam desenvolver da melhor maneira. Nós sabemos que existem muitas crianças que vão à escola apenas para se alimentar. E é por isso que nós temos que oferecer a melhor alimentação para que elas possam realmente ter ali o sustento e aprender o que deve ser o correto. E outra coisa, nós sabemos da importância que tem a agricultura familiar. Sabemos de vários municípios e agricultores que realizam o trabalho correto. Por isso nós não podemos macular esse trabalho feito por pessoas honestas, de acordo com o que está acontecendo agora na cidade de Ourinhos, que precisa ser realmente investigado a fundo, para que não possamos mais levar os outros agricultores que fazem o seu trabalho da forma correta, direito, ficar sujos e não impossibilitados até de fazer o trabalho através da associação. E é uma pena a associação estar enfraquecida hoje com poucos agricultores, e com certeza será uma luta nossa para que possamos engrandecer, fortalecer e desenvolver muito mais este trabalho e para que possa oferecer uma alimentação digna para as famílias orienses. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência e cumprimento mais uma vez pela sua atuação nesta casa, neste fim de mandato de vereador. Parabéns, vereador Inácio. Obrigado, vereador Excelência. Vereador Tico. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Mazetti. O Tico. Senhor presidente, público presente, pessoas que nos assistem, televisão, imprensa. Eu também gostaria aqui de falar dessa Associação Agricultura Familiar, da merenda escolar. Fazer essa colocação que agora o vereador, agora o prefeito Lucas colocou, umas palavras muito sábias, e que nós vamos resolver esse problema das nossas crianças aqui da cidade. São dinheiro de nossas crianças. Eu sempre falei nessa tribuna, desta casa. Sangraram a cidade de Ourinho, sangraram o povo, e o povo quer justiça. Não esperava, faltando 2 meses de encerrar meu mandato, e pedi essa abertura de mais uma CAR, Comissão de Assunto Relevante. Na verdade, o certo disso daqui era abrir uma CPI, mas como o vereador Inácio está envolvido desde o começo, investigando essa denúncia gravíssima, quem sabe os próximos vereadores que estão aqui possam pedir essa CPI e ir a mais fundo nessa questão. Se faz necessário, são fatos gravíssimos que vem ocorrendo na Associação dos Produtores Rurais do bairro Ribeirão Grande. Depois dessa denúncia de um conselheiro do CAI, Conselho de Alimentação Escolar, o senhor Wagner, como você já mostrou aí, as fotos da merenda escolar. É muito triste. Nós temos depoimento e coisa nova que trouxe para a gente, que é o presidente do CAI. Temos documento gravíssimo também que já se encontra no Ministério Público do Estado de São Paulo. O vereador Tico, o vereador Inácio, nós tivemos no Ministério Público, conversamos com o promotor, fizemos a representação número 2695 de 2016, se encontra aqui com a gente. E por ser verba federal, eles vão investigar.
vai mandar para ser investigado pela federal. Mas o mais triste de tudo isso é que nós fomos visitar alguns produtores rurais, gente do bem, gente que não consegue entrar para fazer as coisas certas, é trabalhar, entregar honestamente. Afinal, são produto da merenda escolar, produto que vai para a alimentação das crianças. E eu volto a falar, formaram um cartel, uma quadrilha, e eu vou falar uma outra coisa. O dia que esse juiz Sérgio Moro vier aqui nessa cidade de Ourim, um ônibus vai ser pouco para tanta gente ir para o Chilindró, na cadeia. Principalmente os dos colarinhos branco. Sobre a alimentação escolar, é o que eu tinha para falar nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Só para nós, o vereador Lucas e nosso prefeito já falou muito bem, existem pessoas do bem nessa cidade, que são agricultores familiares, que são pessoas que querem fazer um serviço honesto, prestar um serviço de qualidade, mas, infelizmente, eles são impedidos de participar dentro dessa associação. Gente, nós temos depoimento aqui dentro, senhores vereadores, os vereadores, os colegas deveriam ler. Nós temos depoimento aqui dentro de agricultores que falaram assim: se eu soubesse que era vendido a esse preço para a prefeitura, eu mesmo venderia. Então, o atravessador aqui, que está aqui dentro, a pessoa, ele cometeu aqui vários crimes. Ele vem cometendo vários crimes no nosso município com o dinheiro das criancinhas. Não é justo. Não é justo essa casa, e eu sei que essa casa não vai ficar inerte. Já não está. Tá certo? Então, nós temos que apurar a fundo, mas deixar bem claro isso. Não são todos os agricultores. Isso aqui corre até risco de perder essa verba o ano que vem. Tá certo? Corremos risco de perder esse dinheiro devido a essa atitude promíscua de algumas pessoas, de uma minoria. Então, a minoria não pode vencer a maioria. E a maioria dos agricultores são do bem, gente. Então, nós temos que fazer alguma coisa, e essa comissão, ela com certeza, ela vai mostrar em tempo recorde toda essa situação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Final de mandato, um legislativo desse, ainda fazendo questão de detalhes, né? Fazendo questão de fiscalização, com certeza o legislativo tá de parabéns de modo geral, principalmente aqueles também que, final de mandato, mas fazendo questão da fiscalização. Parabéns, senhores vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado. Aprovado o projeto de resolução número 09/2016, designa os vereadores Antônio Carlos Mazetti, o Tico, Inácio José Barbosa Filho, Cido do Sindicato, Alexandre Enfermeiro e Alexandre Zóio como componentes para essa comissão de assuntos relevantes, destinada a investigar possíveis irregularidades cometida pela Associação dos Produtores Rurais do bairro de Ribeirão Grande em relação à agricultura familiar, conforme denúncia do CAE, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Coloca em discussão a votação do relatório final do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituída pelo requerimento número 832/2016, destinada a apurar irregularidades de licitações de um grupo de empresas de Cambará, Paraná, Jacarazinho. Cada vereador disporá de 10 minutos para uso da palavra. Com a palavra, o vereador Inácio José Barbosa Filho. Senhor presidente, eu creio que o relatório dispensa toda a leitura, todo mundo já sabe o teor desse relatório final. Eu só gostaria de que, o quanto antes, essa casa já enviasse na íntegra todo o relatório final, uma cópia para a promotora de Santo Antônio da Platina, para o promotor da cidade de Andirá, para o promotor aqui de Ourinhos e também, senhor presidente, para o promotor da cidade de Cambará.
E isso aí já está, inclusive, dentro do nosso pedido, mas eu gostaria que Vossa Excelência pudesse agilizar isso aí, até porque nós temos informações que, quanto antes chegar esse relatório final nessas cidades, será de grande valia aí a esse processo, a essa situação dessas empresas aí do Paraná que vêm levar nosso dinheiro. Obrigado, senhor presidente. Então, determina a secretaria que tome as providências o mais rápido possível. Está em discussão, portanto, o recebimento do relatório pertinente à CPI. Está em discussão? Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloca em votação o relatório desta Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, das licitações. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta ao primeiro secretário se há algum orador para explicação pessoal. Vereador Tico, Excelência. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Mazzetti, o Tico. Senhor presidente, público presente, pessoas que nos assistem, televisão, imprensa, eu queria falar dessa PEC 241, que está tendo a maior polêmica aqui em todo o Brasil. Uns é a favor, outros são contra. Mas eu recebi alguns e-mails, algumas ligações, e andando aí no comércio, no centro da cidade, alguns bairros da nossa cidade, muitos munícipes e a população oriense sem entender sobre essa PEC 241. E nesse feriado prolongado, eu pude pesquisar, conversar com alguns jornalistas, entidades, religiosos, evangélicos e a própria população. E eu cheguei a seguinte conclusão: expor aqui, esse momento, o que esse vereador pensa. A PEC 241, aprovada pelos deputados, agora enviada ao Senado, torna-se PEC 55. Para mim, essa é a PEC da maldade, a PEC da morte, a PEC da maldição, a PEC contra os trabalhadores, a PEC contra a educação, a PEC contra a saúde e a PEC contra os aposentados. Por que eu estou falando tudo isso, senhor presidente? Certa frase escapa de seus líderes, seus próximos. O Brasil não é só de gente como nós, existe pobre. Tempo que se discute previdência, frase do presidente Michel Temer. Michel Temer quer aposentadoria 65 anos, mas se aposentou com 55, com um salário de 30 mil por mês, mais 27 mil como presidente. Ministro Padilha, da Casa Civil, aposentou-se como deputado, aos 53 anos, recebe 19 mil, além de salário da Casa Civil. Jadel, ministro secretário do governo, aposentou-se aos 51 anos, recebe salário de 20 mil e como ministro, mais 30 mil. Eu até penso comigo, será que já começamos a viver uma pré-ditadura? O presidente Figueiredo disse: prefiro o cheiro de cavalo do que cheiro do povo. Se ganhasse um salário mínimo, daria um tiro no coco. O presidente Fernando Henrique Cardoso, aposentado pela ditadura, 37 anos, quem se aposenta aos 50 só é vagabundo. Deputado federal Nelson Marqueselli, quem não tem dinheiro não faz faculdade. Escândalo aos mais fracos, aos médicos cubanos. Mais frases. Quando chegaram, já atenderam mais de 60 milhões de pessoas. Médico, símbolo, Arnaldo Valéria. O SUS é uma conquista e nem um pio. Vamos deixar a grande massa sem ser assistida. Reportagem da Folha de São Paulo, a jornalista Thaís. Prefeito eleito João Dória confessou: tive demissão das coisas do país ao se tornar prefeito. Sua mulher, via Dória: minhocão, para que serve? Nunca fui lá. Que tipo de viaduto? 2015, o Tesouro Nacional terminou o ano com 480 bilhões em caixa.
Banco Central terminou caixa com mais de R$ 1 trilhão. Dívida interna, 3,9 trilhões. Dívida externa, 545 bilhões de dólares. Por que não abateu parte que pagamos, todos nós, por dia, dá 2,6 bilhões? Por isso, a PEC do fim do mundo, PEC da maldade. Congela-se os gastos por 20 anos. Quem acha que vai parar por aí está muito enganado. Vai mexer com a aposentadoria, vai mexer com a classe trabalhadora, reforma trabalhista, vai atender aos patrões e acabar com as férias e o 13º. O projeto amplia a desigualdade, retira a conquista das mulheres e que tem gatilho para a idade mínima chegar aos 70 anos. Muitos brasileiros vão morrer sem conseguir se aposentar. A expectativa de vida no Maranhão é 70 anos. Uma nota da CNBB, PEC 241, elege os pobres para pagarem as contas. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, presidida pelo arcebispo Dom Sérgio da Rocha, faz crítica contundente contra a aprovação da PEC 241. Entidade católica lembra, a medida não estabelece nenhum teto para pagamento dos juros da dívida pública e diz que a PEC é injusta e seletiva. Ela elege para pagar as contas do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, aquele que mais precisa do Estado para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. CNBB defende a mobilização e lança sobre o Senado a responsabilidade de dialogar com a população. Pesa nesse momento sobre o Senado Federal a responsabilidade de dialogar amplamente com a sociedade a respeito das consequências da PEC 241. Essa PEC liquida com os sonhos dos jovens, das classes menos privilegiadas desse país. Acaba a possibilidade de se sonhar com uma universidade, diz Camila Lanes, presidenta da União dos Estudantes Secundaristas. Nós não estamos de brincadeira. A nossa bandeira é a educação, afirma Ana Júlia Ribeiro, em discurso emocionante que viraliza na internet. Para ela, o movimento dos estudantes se preocupa com as gerações futuras, com a sociedade e com o futuro do país. O presidente da CTB, Adilson Araújo, diz que essa PEC é a corda no pescoço da classe trabalhadora. A aprovação dessa PEC abre o caminho para enterrar o Estado e qualquer proposta que promova uma mudança civilizatória. Outra nota, mais um arcebispo da Igreja Católica emite nota contra a PEC 241. Quem viver, verá. O arcebispo de Salvador, Primas do Brasil, Dom Murilo Krieger, em apoio à nota publicada pela CNBB sobre a PEC 241, publicou as seguintes observações. Quanto às reações à nota da CNBB da PEC 241, aprovada pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tenho a dizer o seguinte. Primeiro, um ponto de vista é a vista de um ponto. O Conselho Permanente da CNBB emitiu esta nota consciente de que é preciso alertar a nação para os males da PEC 241. Procurou colocar-se, pois, do ponto de vista dos mais necessitados e o que mais sofrerão suas consequências, se a PEC 241 é tão boa assim, por que seus conteúdos não foi colocado para a sociedade discutir? Por que foi aprovado pela Câmara Federal tão rapidamente? Alguém se lembra de outra proposta de emenda da Constituição aprovada em tão pouco tempo? Afinal, não se trata de uma proposta qualquer, mas de uma proposta de emenda àquele que é o nosso texto principal, a Constituição. 2. Com a PEC 241, haverá limite para o investimento em saúde, educação, etc. Mas não foi colocado limite algum para o pagamento dos juros da dívida pública. Aliás,
porque o governo não faz uma auditoria da dívida pública, não fazendo apenas, repete o comportamento do governo anterior, que antes de ser eleito falou muito da necessidade de fazer essa auditoria e ficou no governo 14 anos e nada fez. Vamos continuar assim, simplesmente pagando juro. 3. Para o capital mundial, esta PEC é tudo o que eles gostariam de ver aprovada. Os bancos que já ganharam muito nos últimos anos vão ganhar ainda mais. Sobrará dinheiro para investir na imprensa, dizendo que esse sacrifício é mesmo necessário para o bem do Brasil. 4. Chamar de marxista quem pensa diferente de nós é o mesmo que condenar Jesus por ter dito aos apóstolos, diante da fome da multidão, dai-lhe-vos o mesmo de comer, sem pensar nos pobres e nos que mais serão afetados pela PEC 241. For um gesto marxista, perguntamos-nos o que fazer com o Evangelho e a doutrina social da Igreja dele consequente. E para encerrar, senhor presidente, a 5ª, cada qual tem o direito de pensar diferente, a própria nota incentiva o diálogo, que não tem... Mais um minuto, Vossa Excelência. Peço apenas aos que pensam diferente do que está se referida nota que guardem e releiam daqui a 3 ou 4 anos. Quem viver, verá. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha falado nessa noite. Com a palavra, o vereador Alexandre Zói. Permissão fazer uso da palavra no assento, presidente? Permitida. Senhor presidente, hoje vem aqui, boa noite a todos, primeiramente, boa noite ao público presente, público que nos acompanha em casa, nobres pares. Senhor presidente, gostaria aqui de parabenizar o excelente trabalho que a Polícia Militar fez essa semana, onde impediu um roubo à mão armada de 3 meliantes que vieram de cidades de fora e tentaram assaltar uma loja aqui no comércio da nossa cidade. E, apesar das dificuldades da nossa Polícia Militar, agiram de maneira rápida e eficaz, prendendo os bandidos e, mais importante de tudo, não deixou que ninguém saísse machucado. Então, parabéns a toda a Polícia Militar. Senhor presidente, eu não poderia deixar também aqui de fazer o convite. Neste sábado, haverá a 2ª pedalada contra as drogas aqui em nosso município. Dá um zoom, por favor, aqui, Fernando. Em que quem está organizando é o CR de Ourinhos. Eu queria deixar aqui o convite a todos os colegas desta casa, a toda a população aqui presente, que nos acompanha de casa, tendo em vista que essa é uma causa muito importante, não só no nosso município, é uma causa importante para toda a família do nosso país. Todas as pessoas estão sujeitas a essa doença, que é o vício da droga. Então, o CR está organizando a 2ª pedalada contra as drogas, e a saída será aqui do Ginásio de Esportes Monstrinho, às 9 horas da manhã no sábado, dia 5 agora de novembro, e a chegada será na Praça Melo Peixoto. Então, nós gostaríamos de convidar a todos para essa pedalada, onde haverá sorteio de bicicletas e brindes. Salvo melhor juízo, são 5 bicicletas, serão sorteadas a todos que participarem da pedalada. Os 250 primeiros participantes que chegarem com 1 litro de leite trocarão por uma camiseta da pedalada. Na chegada à Praça Melo Peixoto, haverá apresentação do grupo Dança de Rua, Companhia de Danças Urbanas de Ourinhos. Haverá também testes de glicemia e pressão arterial, que vão ser feitos por funcionários da Santa Casa. Essa causa não é uma causa só de um ou outro munícipe, não é uma causa só do poder público, é uma causa de todos nós, onde poder público e a população têm que trabalhar juntos e unidos. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 7 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.